E aí, pessoal, como é que vocês estão? Então, nossa aula hoje vai ser a parte 2 de fontes de energia e seus impactos socioambientais. O que é que a gente percebeu até aqui? Na aula passada, a gente aprendeu sobre a energia termoelétrica, hidrelétrica, a biomassa, que ela se mostrou que é a mais limpa dentre todas que estudamos. Porém, o consumo da energia, né, o produto, ele é muito baixo, muito inferior a um combustão, por exemplo. Só que tem esses pontos, né, que a gente tem que ver negativo, positivo e equilibrar isso. Na aula de hoje a gente vai ver sobre energia eólica, a energia nuclear, dentre outras. Então, vamos lá. E a primeira fonte de energia que a gente vai ver hoje é a energia eólica. Eu acredito que vocês já tenham visto alguma usina eólica, porque a gente tem várias aqui na nossa região. Galinhos, por exemplo, Macau, essas regiões próximas do oceano, porque a gente vai ter uma maior disponibilidade de vento. E se tratando de vento, o Brasil ele tem ótimos ventos para que a gente possa utilizar ele para essa energia. Então, o que, é que a gente percebe aqui? Que a energia eólica ela vai ser obtida a partir dos ventos que fazem o quê? Com que essas hélices girem em forma de pás. Então, inicialmente, a energia eólica ela foi usada somente para o bombeamento de água. Algo semelhante a isso é o catavento, que as pessoas utilizam o quê? Na zona rural. Mas o ideal do investimento nesse tipo de energia é que ela gere o quê? Energia elétrica. Então a gente também percebe que para a produção dessa energia elétrica é usado um gerador que vai transformar em energia cinética, ou seja, energia de movimento. E como eu falei anteriormente, no caso do Brasil, a gente tem o quê? Uma boa disponibilidade desse recurso. Tanto os ventos, quanto também uma distribuição grande de usinas eólicas. Porém, ainda está se estudando o quê? Como utilizar essa energia. Porque algumas regiões acabam captando uma boa quantidade de energia, mas acabam o quê? Não usando. Então a gente tem que rever essa situação aí para aplicar em todas as regiões que precisam o quê? De energia. Até porque se a gente tivesse aplicando nesse momento, com certeza a sua fatura de luz seria mais baixa. Pense nisso. Aí aqui eu trago para vocês um esquema simplificado de como funciona essa usina eólica. Ó, primeiramente a gente vai ter o que? A rotação da hélice, que ela vai acionar o motor do gerador. Aí você vai ter o multiplicador que vai aumentar a velocidade do giro. Lembrando que isso aqui tem que ter o vento. Um vento fraco não vai fazer com que uma hélice dessa, que ela é pesada, gire. Então tem que ser estudada a área que vai ser colocado o quê? Esse aerogerador. Aí, ao chegar à central de transmissão, a energia ela é o quê? Enviada diretamente para a rede elétrica. E a energia produzida é enviada também para uma transmissão, ou seja, uma central de transmissão. Então você vai ter essa central que vai captar essa energia e depois vai distribuir. Ou nesse caso vai ficar só nessa central e depois eles vão ver como aplicar essa energia. Mas no mais seria esse esquema. Tem um vento, vai proporcionar que essa hélice ela gire. Esse vento tem que ser forte para que o gerador tenha uma boa propulsão dessa energia formada. E a gente vai ter o que? A central de transmissão, que ela vai acabar ficando com essa energia para depois ser utilizada. Como toda energia, vamos ter pontos negativos e pontos positivos. De ponto positivo, ela é uma fonte o quê? Renovável. Então o vento não é algo que vai se acabar. Então a gente percebe assim como a água também, que é uma fonte renovável, vai viabilizar energia para determinadas regiões e ela não vai emitir gases do efeito estufa. Então acaba sendo praticamente inesgotável. Enquanto pontos negativos, a gente vai ter poluição sonora. Por quê? Essas hélices elas geram uma onda, uma frequência. Essa frequência ela pode impactar uma população que mora próximo dessa usina, como também as aves, pequenos mamíferos, que acabam ficando incomodados. Então, as torres eólicas elas também podem provocar a morte de aves, sobretudo migratórias. Aves migratórias elas têm um voo mais alto que uma ave comum da sua região. Elas têm um voo mais baixo. Então, a gente percebe que elas podem se chocar contra essa hélice e acabar o quê? Morrendo. Assim como também os morcegos. Lembre-se que morcegos eles voam de acordo com a frequência. Eles têm um sonar. Então, essa usina pode danificar, né? Ou seja, fazer com que ele não consiga compreender os objetos que estão à sua frente. Então a gente percebe aí esses pontos negativos que para a biodiversidade isso é um impacto muito grande. Outro tipo de energia é a energia solar, que ela pode ser usada de duas formas. É a energia solar térmica,
ou ela pode ser simplesmente aproveitada para o quê? Gerar energia elétrica, que aí a gente vai ter energia solar fotovoltaica. Eu acho que vocês já perceberam que algumas casas, não é qualquer casa, até porque isso é um investimento muito alto, mas alguns tipos de residências, instituições, elas acabam que aderindo à energia solar porque vão estar produzindo energia para elas e fazendo com que o gasto, o consumo de energia seja menor. Então, a energia solar, ela pode ser convertida diretamente em eletricidade. Então, utiliza-se o que? Das tecnologias dessas células fotovoltaicas. E a gente vê que ela viabiliza também o quê? Uma energia limpa. E, de certo modo, inesgotável, já que ela depende do quê? Do sol. Assim como na energia eólica, eu trago aqui para vocês um esquema de como funciona esse painel solar. Mas antes, eu quero que vocês entendam o seguinte. Na energia solar térmica, encontrada em residências, coletores solares, por exemplo, vai captar energia do sol, que vai aquecer a água. Então, a radiação solar aqui ela vai passar por uma camada de vidro transparente que vai aquecer uma superfície metálica. Veja essa imagem. Vocês vão ter o quê? Os coletores solares, eles vão ser aquecidos. Juntamente da água vai ter uma geração de vapor. Essa geração de vapor vai o quê? Para um condensador e para turbinas. Para somente assim chegar o quê? No gerador e produzir a energia. Lembrando que aqui é uma ilustração simples. Claro que numa uma usina, ou até mesmo uma universidade, algo de impacto maior, você vai ter, claro, toda uma complexidade. Mas, de modo geral, seria isso. Aí, como funciona o sistema fotovoltaico? Você tem aqui que 30% o quê? Dessa energia ela vai para a rede de distribuição. Você tem um gerador também, e 70% vai para o consumo de casa, que nesse caso aqui são aqueles painéis que ele tem células fotovoltaicas, para as pessoas que querem economizar na energia. Existem também pontos positivos e negativos que a gente tem que colocar na balança, porque como toda fonte de energia, ela pode vir de certo modo, poluir, mas nesse caso, como ela é retirada do sol, né, a iluminação, a gente não está tendo uma poluição de gases, tão pouco também está intensificando o efeito estufa, de forma alguma. Então, e além disso, viabilizam a energia para a região, para casa, para muitas pessoas. Os pontos negativos é o seguinte: um deles é o alto custo, porque a instalação desse equipamento demanda muito dinheiro. Uma instituição como o IFRN ou o UFRN que adere isso é porque realmente tem o dinheiro para conseguir instalar, porque uma pessoa que tem determinado salário ela não vai conseguir colocar isso. Então, a nossa sociedade, em termos de vulnerabilidade social e econômica, não está preparada para esse tipo de tecnologia. E veja bem, a eficiência dessa modalidade de energia ela ainda é o quê? Menor do que um combustível fóssil. Então, assim como a biomassa, você vai gerar energia limpa? Vai, mas essa energia vai ser pouca. E também necessita o quê? De regiões com iluminação boa, forte, para que você possa captar com uma melhor qualidade. Outro tipo de energia é a geotérmica. Ela é vista em algumas regiões vulcânicas do planeta e que tem uma elevada temperatura de gases vulcânicos, ou do magma provocado, que ele acaba o quê? Aquecendo essa água subterrânea. Então ela é uma energia obtida a partir da energia térmica vinda do magma. E a gente percebe que quando você estuda as partes da esfera do planeta, manto, o corpo, tudo isso você consegue entender a parte geotérmica do planeta. Então, nesse caso aqui, o geyser, ele é um jato com muita potência e aquecido. E se você converter isso em energia, ele pode trazer um benefício muito bom. Eu trago até um exemplo aqui para vocês, que na Islândia, onde há muitos geysers, a água quente ela acaba sendo o quê? Bombeada para muitas casas. E é usada para aquecimento, até porque lá é um país o quê? Frio, temperatura muito baixa. Então a energia térmica ela pode ser também direcionada para a usina geotérmica. Então a gente consegue fazer essa passagem. Existem também pontos positivos e negativos que a gente tem que analisar. Veja só, desde que bem exploradas de forma adequada, claro, essas usinas podem produzir energia por muito tempo e de maneira contínua. Até porque como está vindo do manto da crosta terrestre, então a gente entende que isso assim, é algo quase que inesgotável. Ponto negativo, a gente pode destacar que é necessário cavar buracos muito profundos, ou seja, a tecnologia aqui tem que ser cara, porque para você chegar nesse nível
da crosta, do manto, para retirar esse vapor e transformar em energia, tem que ser uma tecnologia muito boa. E alguns gases expelidos, eles são corrosivos e geram que risco à saúde. Então tem que ter muito cuidado ao manusear esse tipo de energia. Outra energia que ela é muito pouco falada é a das marés, das ondas. Ela é uma forma de geração de eletricidade que é obtida a partir da alteração do nível das marés, porque a gente entende o quê? Que a maré ela tem uma dinâmica de subir e descer. Então, através dessas barragens, eles conseguem captar, essas forças podem promover o quê? Energia. Então, eles conseguem captar através dessas máquinas. Aí, mais as variações que a gente percebe dos ciclos da maré, elas dificultam muito no fornecimento regular de energia, porque você tem uma dinâmica que ela às vezes acaba sendo quebrada. E isso pode dificultar se você for depender somente da energia das marés. E aqui eu trago para vocês um esquema simplificado para que vocês possam entender. A gente tem aqui, em primeiro ponto, o movimento das ondas, que vai pressionar o ar que move a turbina, e depois você vai ter o que? As ondas retornando, ou seja, elas sugam o ar, fazendo a turbina se movimentar no sentido contrário. Então, você tem essa relação, né, do oceano, da maré, dos ventos. Então, isso aí é algo que às vezes é instável. Então, é um tipo de energia assim, que a gente pode estar utilizando, mas tem os seus riscos. E para que a gente possa fechar esse nosso estudo sobre as fontes de energia, eu trago aqui aquela que é a mais perigosa, a que mais foi publicada na mídia, a que mais trouxe problemas. A energia o quê? Nuclear. Então ela é a quarta maior fonte geradora de eletricidade do mundo, veja só. É a mais perigosa e a que mais é utilizada. Através do carvão, do gás natural e da hidroeletricidade. Para gerar eletricidade, uma usina nuclear precisa de quê? De minerais. Mas esses minerais eles são muito radioativos, que a gente pode destacar aqui o urânio. É um elemento químico instável. Alguns problemas durante o uso desse minério faz com que outras substâncias apareçam. Então você precisa o quê? Remover essas substâncias. E aquilo que foi descartado, a gente caracteriza como o quê? Lixo radioativo. E constitui uma ameaça ambiental e à sociedade, porque isso aqui pode matar, pode gerar câncer, ou até mesmo corroer a sua pele, ou seus ossos, enfim. Depende do grau também do teor radioativo que você está utilizando. Então isso aqui é muito perigoso. E falando em perigo, eu trago aqui um quadro de geração de energia nuclear no mundo e a participação no mix de energia. Como vocês conseguem perceber aqui, os países que mais produzem esse tipo de energia é os Estados Unidos, a Ásia, a Rússia, como também tem o Japão, a gente tem a Alemanha e a Índia com 2%. Por ser uma fonte de energia altamente concentrada e de elevado rendimento, diversos países o que utiliza, porque isso aí para a economia, para gerar muito dinheiro para eles, isso é bom. Só que às vezes ele não se preocupa com os perigos que isso pode acontecer. E algo semelhante, aliás, algo catastrófico aconteceu em Chernobyl. Na usina de Chernobyl, a gente vai entender o porquê disso. Falando em Chernobyl, que isso foi um acidente nuclear da usina de Chernobyl, localizada onde? Na Ucrânia. Eu trago aqui algumas imagens para que você possa entender a dimensão do problema que essa energia pode provocar. Em um contexto histórico, rapidamente vou falar para vocês que a gente tinha um reator, o reator número 4 dessa usina, ele acabou, devido a não seguir os protocolos de biossegurança, aconteceu o quê? Uma explosão. Muitas pessoas morreram logo no local e outras vieram se contaminar. Por quê? O urânio, ele acaba sendo volátil, ele fica no ar. Mas por ser volátil, assim, a sua dispersão é rápida e ele também atinge rapidamente o quê? Os órgãos, a pele, as vias, tanto nasal, oral, e você se contamina rapidamente. Até hoje as pessoas na Polônia, na Áustria, Suécia, em locais do Reino Unido e também nos Estados Unidos, foram contaminadas devido à dispersão desse problema, ou seja, dessa explosão. E na região em si, ela ficou praticamente inativa. As pessoas não podem construir uma casa próximo de lá porque a contaminação segue até hoje. Então, é um problema gigante, porque uma vez que você trabalha com esse tipo de fonte de energia, você tem que estar atento ao perigo que isso vai acontecer aqui na sociedade. E você vê aqui que vários países acabaram sendo atingidos. Então, eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje.
sobre fontes de energia e até a próxima. Tchau!